Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. E hoje nós vamos falar sobre e-notariado com o Dr. Rafael Guimarães. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, Priscila. Fazia tempo que eu queria ser convidado para cá. Eu acompanho e fiquei muito feliz de saber hoje que é o 10º episódio. Então é um sinal aí de que a gente vai para frente. Gostei. A felicidade é nossa, a alegria de recebê-lo aqui no estúdio do CartCast. Vamos conhecer um pouco sobre o Dr. Rafael. O Dr. Rafael é tabelião e registrador de imóveis de Icapuí, Ceará, especialista, mestre, doutorando em Direito, membro do Sinoré de Ceará, CNB Ceará e ONR. Doutor, vamos falar sobre e-notariado, que é uma plataforma que chegou para revolucionar o atendimento para os usuários de cartórios, não é isso? Perfeito, isso. O e-notariado ele vem com a facilidade de atender de forma célere, com a segurança jurídica, proporcionada através da fé pública, da segurança, autenticidade que os cartórios tentam disponibilizar para os seus usuários. Eu queria que você falasse, de forma geral, como surgiu essa ideia, em que momento foi criado o e-notariado? Pronto. O e-notariado foi a ideia do CNB Federal, que já vinha sendo gestada há muito tempo, só que a nossa atividade ela é regulada pelo Poder Judiciário. No caso do e-notariado, a ideia já estava pronta, mas não saía do papel porque a decisão política de Brasília, o CNJ, não queria implementar a ferramenta da forma que tinha sido desenhada. Com a pandemia, os cartórios fecharam, todo mundo teve lockdown, todos trancados em casa. E o CNJ teve que correr para aprovar o que ficou conhecido como provimento 100, também de uma numeração super simbólica, que regulou essa atividade em todo o Brasil. O e-notariado é muito interessante para o usuário final, porque ele possibilita ter praticamente todos os serviços de um cartório de notas, autenticação, reconhecimento de firma, escritura, lavrar a procuração, todos esses serviços na palma da mão, pelo celular, uma assinatura eletrônica, com toda a fé pública e sem precisar ir ao cartório. Teve alguma resistência por conta dos usuários, e até mesmo dos tabeliães, em fazer, né, esse uso dessas plataformas? Quais foram as dificuldades encontradas pelo Colégio Notarial em relação à plataforma? O e-notariado, quando foi implementado, ele foi aquele negócio assim, ame-o ou deixe-o. Houve uma resistência inicial de alguns colegas, tabeliães mais tradicionais. Eu tenho que ver o papel, tenho que autenticar, tenho que reconhecer a firma, tenho que vir na minha frente, assinar. Mas depois que a ferramenta começou a ser implementada, principalmente os colegas mais jovens, o pessoal entusiasta da tecnologia, ele teve uma adesão geral. Ele é muito prático. A verdade é que ele é muito prático. Você, às vezes, está numa viagem e precisa resolver um problema de urgência, uma procuração para resolver qualquer coisa. Você resolve pelo celular, uma videoconferência. É uma praticidade que se impõe. Por maior que seja a resistência, a praticidade se impõe. Eu acredito que, no longo prazo, todos vão praticar esses atos. Um ou outro cartório hoje ainda tem resistência. E é muito interessante que, às vezes, a gente fala com o usuário, é normal que ele não saiba, mas o pessoal que tem mais vivência, advogados, e tem desconhecimento da ferramenta, aí fala, meu cliente está no exterior, precisando me passar uma procuração, como é que vai resolver? Antigamente, ele tinha que ir no consulado, passar essa procuração, enviar ela pelo correio, 60 dias para chegar. Não, doutor, faça o seguinte... Me passe os dados, eu falo com ele, hoje ainda a gente resolve. Olha a praticidade. 60 dias a gente reduziu para 4 horas. Isso porque a gente ainda tem a dinâmica do cartório, porque ainda é possível reduzir mais. E assim, fora que isso é um dos serviços, o e-notariado é uma plataforma que ela disponibiliza vários serviços para os usuários, trazendo também a questão da economia do papel. Porque o que se observa logo pós-pandemia foi a necessidade de se resolver mesmo com as ferramentas que tínhamos em mãos, que naquela época todo mundo trancado, todo mundo precisando dar continuidade em seus negócios,
os cartórios foram atingindo de certa forma em relação ao impacto da pandemia. Eu queria que você falasse quais outros serviços são disponibilizados e como o usuário pode começar. Ele tem que ir para o cartório para poder fazer isso ou ele pode fazer de casa? O usuário pode fazer indo ao cartório ou fazendo de casa. A primeira coisa que ele precisa ter é um smartphone com acesso à internet, baixa o aplicativo e-notariado. Dentro do aplicativo tem vários recursos que o e-notariado já disponibiliza. Óbvio que, dependendo do serviço que você quiser, você vai ter que ter um certificado digital que é emitido gratuitamente dentro da plataforma, ou você pode utilizar como ferramenta de consulta, mas você pode fazer uma consulta na base nacional de todos os cartórios para saber onde uma pessoa tem uma firma reconhecida. Ah, fiz um contrato de aluguel, quero reconhecer firma. Onde é que a pessoa tem firma? Você olha lá no notariado, joga os dados dele e diz, o João tem firma no cartório daqui de Fortaleza. Também é possível você fazer utilizando a plataforma e-notariado, que é autorização eletrônica de viagem para os genitores de filhos menores que vou mandar meu filho para viajar só com a mãe ou viajar pela escola, com a escola. Você faz uma autorização eletrônica de viagem aceita nacional e internacionalmente. Tem também a autenticação de firmas digitais, reconhecimento de firmas digitais, autenticação de documentos digitais. Tem muita coisa. Tem a doação eletrônica de órgãos, tem muitos recursos dentro da plataforma. Para a gente pontuar algumas coisas, doutor, em relação a cada serviço, que são muitos que são ofertados pela plataforma, por exemplo, o reconhecimento de firma. A gente sabe que o reconhecimento de firma nada mais é do que o reconhecimento de uma assinatura. Antes, a gente precisava usar o papel, tinha que ir lá no cartório, levar aquela carimbada no documento, assinar um livro de presença. Eu queria que você explicasse se a pessoa, no caso, como é na plataforma, em que não tem a condição de eu assinar, e sim utilizar de recursos que a plataforma disponibiliza, se o certificado digital, por exemplo, o usuário tem que pagar, como é que funciona em relação a esses custos? O documento assinado pelo e-notariado, ele é assinado eletronicamente. Dependendo do documento que você assine, ele é assinado eletronicamente, aí tem todas aquelas metodologias de rastreio do documento eletrônico. Alguns outros documentos assinados dentro da plataforma tem um QR Code que você pode consultar, o documento pode ser impresso e todo normalmente como autorização eletrônica de viagem que é impressa. Dentro do e-notariado, você pode fazer dois tipos de reconhecimento de firma. Reconhecimento por semelhança e por autenticidade. O reconhecimento por semelhança, você tem previamente salvo na sua plataforma do e-notariado, no seu aplicativo, o seu certificado digital notarizado e você faz a assinatura utilizando o seu celular. O oficial, na outra ponta, que foi aquele que emitiu o seu certificado, ele só faz praticamente uma tarefa automatizada para reconhecer as assinaturas em lote, reconhecimento por semelhança. O reconhecimento por autenticidade tem uma videoconferência, tem a fase de uma videoconferência para confirmar. João, você assinou esse documento, esse documento, esse documento? Assinei, pronto, tranquilo. Mas as duas modalidades existem eletronicamente, sem que o usuário precise ir para o cartório. É o que é mais fantástico isso. A emissão do certificado, existem dois tipos de certificado que a gente pode usar dentro da plataforma do e-notariado. É o certificado digital notarizado, emitido pela própria plataforma, onde você faz um prévio cadastro, geralmente no cartório que você tem mais contato. Esse cadastro pode ser feito presencial ou eletronicamente, via remota, a gente emite o certificado remotamente. E esse certificado fica salvo dentro do seu aparelho celular no aplicativo. Você abre lá o aplicativo, Meus Certificados, vê o certificado que está lá emitido. Ou via certificado ICP Brasil, que geralmente é salvo ou no celular ou em nuvem, que tem a mesma validade admitido do mesmo jeito dentro do sistema. Pronto, muitos perguntam, certo. Aí isso fica salvo no meu celular de forma prática.
Se a pessoa é furtada ou roubam o celular dela, o que ela deve fazer nessa situação em relação à assinatura, o que ela tem ali guardado no celular, Pronto, como segurança? pronto. Tem várias camadas de segurança que você pode implementar aí. Por exemplo, fiz uma tratativa, uma assinatura de escritura muito eventual dentro da plataforma e-notariado, nunca mais vou fazer isso. Uma coisa, transação muito pontual. Se você desinstalar o aplicativo, o certificado morre. Ainda que você reinstale ele, ele não vai ser salvo novamente. Vai precisar ser reemitido, repetindo todo o procedimento. Se você for furtado, primeiro, o aplicativo tem login e senha. Quando você faz a assinatura de um documento lá, tem autenticações de segurança. Aí, se isso acontecer, vamos no extremo. Você pode ligar para o cartório e solicitar a revogação do certificado. Clicou lá no botão, o certificado está imediatamente revogado, sem nenhuma validade. É algo Daí bem em frente. simples, né? É fácil. Porque por mais que a tecnologia tenha vindo para acelerar, para diminuir os passos e tornar os atos mais céleres e a entrega mais rápida, existe, infelizmente, ainda situações em que o usuário precisa se prevenir, até para poder resguardar a sua própria assinatura numa transação, a segurança jurídica daquilo que ele, né, construiu dentro daquela plataforma. Eu pergunto também em relação a outro serviço prestado, que é a autorização de viagem, que muitos agora no mês de julho que passou e tem final do ano, sempre tem momentos em que a escola faz algum movimento então é um parente que quer viajar com um sobrinho, uma avó. Queria que você explicasse melhor para os usuários em quais situações podem ser feitas, como é que é feito e quais os documentos que precisam ser apresentados diretamente na plataforma, se tem que encaminhar isso para o PDF, que você explicasse melhor como se dá essa prestação de serviço. A autorização eletrônica de viagem é um documento padrão, já é criado, o formato padrão dele criado pelo CNJ, onde a gente insere as informações que não é nem a gente, é onde o próprio cliente insere as informações dele e da criança. Ele insere as informações pessoais, insere as informações do outro genitor, insere a sua foto pessoal, insere a foto da criança. E tudo isso não tem criticidade. Se ele inserir informação errada, é o risco dele que tem que cuidar para botar a informação certa. E ele direciona esse pedido da autorização eletrônica de viagem para o cartório de sua residência, o cartório de maior proximidade, para fazer essa emissão. Tudo eletronicamente. Quando ele direciona essa solicitação aparece na fila eletrônica do e-notariado, lá dentro do cartório, do sistema do e-notariado, e o cartório entra em contato com o usuário para fazer a videoconferência. Feita a videoconferência de confirmação de João, você quer fazer a autorização eletrônica de viagem para o seu filho viajar? Quero. Aí você delimita se é viagem nacional, internacional, delimita o tempo, delimita a pessoa que vai viajar com a criança, insere as fotos da criança e tudo. E feita essa autorização, é gerado o documento, você imprime e ele sai com QR Code. O que é assim fantástico é o nível de segurança que tem, porque você anda com o documento impresso do QR Code. Quando você lê o QR Code, ele já vai lá dentro da plataforma do notariado e puxa a foto de todo mundo. É fantástico. Sensacional. Tornando mais fácil, né, essas autorizações. E a idade, doutor? A idade são aquelas delimitações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até tem as faixas de divisão, né? 12, 14 e 16 anos, salvo engano. Aí entre 16 e 18 tem autorização de viagem desacompanhado, abaixo de 16 pode ir em determinadas condições e abaixo de 12 sempre acompanhado. Em relação à autorização para doação de órgãos, que é outro movimento também muito bonito e nobre, né, que o Colégio Notarial também tem apoiado, tem encabeçado, né, esse movimento. A gente sabe da importância da doação de órgãos para quem está
numa fila de espera para familiares que ficam ansiosos com a recuperação de um parente que está doente, precisando urgentemente dessa doação, que é algo muito louvável. Eu queria que você explicasse, falasse um pouco de forma institucional da campanha e como é feito esse procedimento via plataforma. Pronto. O e-notariado ele tem algumas ações que, se a gente for pensar, elas são praticamente ações beneméritas, que dão muito mais trabalho do que retorno financeiro. Uma dessas ações, dessas ideias, uma bandeira que o e-notariado levantou, foi a autorização eletrônica de doação de órgãos, que, dentro daquela esteira dos objetivos do desenvolvimento sustentável, cada instituição, cada órgão teve que pensar, idealizar uma coisa. Não, eu vou pensar uma ação para eu conseguir contribuir e melhorar o mundo. Foi o e-notariado teve essa ideia de fazer a autorização eletrônica de órgãos, onde o usuário entra dentro da plataforma, identifica quais os órgãos que ele deseja doar quando não tiver mais aqui. Você elege córnea, coração, pulmão, fígado, rins. Geralmente, quando eu fiz, eu me lembro que eram essas coisas aqui do tronco. Eu me lembro disso. E é uma doação bem completa. E você, novamente, direciona para o cartório que você tem mais relacionamento, que você achar mais conveniente. Essa videoconferência vai aparecer na fila lá do cartório, o cartório vai entrar em contato com você, fazer a videoconferência e após a confirmação, essa autorização vai ficar salva, você não gasta nada, vai ficar salva dentro da plataforma unificada. Quando, eventualmente, quando eu fiz, eu sei que eu recebi a minha, imprimi, botei lá nos meus documentos pessoais, quando eu for dessa para melhor. Só que isso aí, no futuro, vai ser unificado dentro da base de dados. Então, quando eu falecer, você vai consultar lá, Rafael é doador de órgãos, vamos fazer o procedimento aqui de doação. No futuro, isso vai ser implementado. É uma questão de tempo. Então, é algo bem prático, né? Prático. Sem custo para o usuário. Ele pode acessar isso de casa mesmo, sem ter que ir diretamente para o balcão, não é isso? E vai ajudar, e muitos daqueles que queiram, né? Que tem muitos que querem fazer isso, fazer essa doação, e muitas vezes não sabe o caminho por onde iniciar. E facilita muito porque você não precisa ir no Google ou falar com um advogado para... Eu estou pensando em fazer um documento, aí você redigir o documento, às vezes é um documento complexo. Não, você seleciona lá os órgãos que você quer doar, o resto é um texto padrão já definido previamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Excelente. A gente sabe que essa utilização de plataformas é algo que tem ganhado muita adesão. E, assim, o que se espera, a expectativa é que se torne cada vez mais presente na vida de todos os usuários. Até por conta da celeridade, da vida corrida de todo mundo. Não sei se você já observou que parece que o dia não tem mais 24 horas. A gente tem a impressão que está tudo acontecendo muito rápido, porque a tecnologia ela tem transformado a vida das pessoas, né? Tanto de forma positiva que muitas vezes de forma negativa, até pelo uso excessivo que a gente vê de crianças utilizando muitos equipamentos que tem que ter uma atenção maior. Mas aqui a gente está falando do lado positivo da tecnologia. Em relação ao notariado, ao trabalho do CNB, que você é membro, eu queria que você falasse um pouco quais são os projetos futuros, se tem alguma expansão em relação ao notariado, o que a visão institucional do CNB em relação ao e-notariado em relação à prestação de serviço para os usuários, já que isso é um serviço que está cada vez mais constante na vida do cidadão e necessário devido às nossas relações de negócios, tratativas, requererem cada vez mais celeridade. Pronto. É engraçado que você falou isso, que outro dia eu estava conversando com um colega. Nós chegamos ao consenso de que a sensação é de que o tempo hoje anda muito mais rápido. Muito mais rápido. Por exemplo, a tramitação de documentos, que antes você tinha que
mandar um documento para o interior, você tinha que mandar pelos correios, esse documento demorava um tempão para chegar, tinha que aguardar. Agora você vai aqui no e-mail, manda eletronicamente, a pessoa recebe de imediato no celular. O que você demorava 15 dias, agora você resolve em 15 segundos. Mas as ações institucionais do Colégio Notarial do Brasil, ele geralmente ele guarda para apresentá-las sempre em novembro, que tem o congresso em Brasília do Colégio Notarial do Brasil. A que está mais em pauta agora chama Escrow Account. É uma conta em confiança do cartório. O que é que significa isso? É muito comum, quando você vai vender um imóvel, você fica, rapaz, eu vou assinar a escritura sem ter recebido dinheiro. Ou então, eu vou pagar sem ele ter assinado a escritura, comprador e vendedor não se conhecem, não é necessário que eles tenham essa confiança mútua entre si. Aí o cartório diz, não, calma, eu recebo o dinheiro. Quando ele assinar, eu lhe dou o dinheiro e vice-versa. Se ele não assinar, eu devolvo e tal. E isso aí, essa ferramenta vai ser inaugurada agora no Congresso do E-Notariado em Brasília, em novembro. E a tendência, no longo prazo, é que o e-notariado venha a uniformizar cada vez mais todos os cartórios de notas do país. O que é que isso quer dizer? Os serviços que eu presto lá no cartório de Icapuí não necessariamente são iguais ou são os mesmos serviços que eu pratico no cartório aqui de Fortaleza. Eventualmente, um cartório tem mais ou menos ênfase em notariado, um cartório tem mais ou menos prática em lavrar testamentos, o cartório tem mais ou menos prática em lavrar atas notariais. A tendência que eu vejo no longo prazo do e-notariado é todos os cartórios ficarem mais ou menos uniformizados quanto ao rol de serviços prestados e a metodologia utilizada. Isso aí eu acho muito interessante porque acaba com aquela ideia de cada cartório ser um feudo. A gente vira quase um membro, um órgão do sistema de justiça. O cartório do Ceará é igual ao cartório do Rio Grande do Sul. Acaba com essa história de ser diferente. É o padrão, né? Padroniza, exatamente. Certo. Então, essas novas ações vão ser discutidas já no final do segundo semestre em relação à expansão, né, que você falou. O congresso é sempre para inovação. Vamos trazer, no congresso lá de Brasília, sempre traz pessoas de fora, ideias, e sempre tem inaugurações. Vamos lançar hoje a ferramenta. O lançamento desse ano vai ser o Escrow Account. Certo. Aí, explica melhor para a gente. No caso, o cartório, ele fica com esse valor que a pessoa deposita e só depois que tem a assinatura que ele libera, que tem a confirmação da assinatura. Simplificando, é isso. É um pouco mais complexo, porque não entra na conta direta do tabelião, não entra na conta do cartório, é uma conta segregada. Mas É uma simplificando, conta isso. que vai estar disponível ali na própria plataforma? Vai ser disponibilizada dentro da plataforma. Certo. Como ainda não foi inaugurada, a gente só tem mais ou menos ideia de como Existe vai funcionar em relação às reuniões. em relação a esse, ou vai ser lançado e o programa piloto não vai ser? Os pilotos existem, são em São Paulo, mas tá todo mundo muito ansioso com isso, porque é um problema que a gente vê no balcão. Os clientes não se conhecem, a gente diz, a gente vê que há uma desconfiança mútua. E eu estou muito ansioso com o Escrow Account, que eu acho que vai ser um problema que a gente vai resolver bem rapidamente, da desconfiança. Até para causar mais segurança, né? Com certeza. Que já é uma atribuição já embutida na atividade do tabelião. O e-notariado, fora esses atos que a gente já comentou, o testamento, no caso, muitas vezes perguntam, eu posso fazer uma consulta de quem alguém tem um testamento? Se eu entrar no site, no aplicativo do e-notariado, eu tenho como fazer isso? Eu queria que você explicasse melhor para os usuários como é que pode ser tratado isso, quais são os requisitos para você ter acesso a uma consulta de um testamento, se isso é permitido, se não é permitido. Isso aí é polêmico, viu? Já vi muita briga sobre isso. É o seguinte, existem alguns serviços disponibilizados para os usuários dentro da plataforma do e-notariado, um usuário pessoa física normal. Dentre esses serviços, você pode solicitar certidão de testamentos. No entanto, essa certidão
ela só pode ser emitida aos herdeiros e após o falecimento do testador. Aí você cadastra lá uma série de informações e faz o upload de uma série de documentos, dentre eles o atestado de óbito, a certidão de óbito da pessoa que você busca. Inclusive, essa certidão de testamento é uma exigência para a lavratura de inventários. Hoje, vou lavrar o inventário do meu falecido pai, por exemplo. Você tem que solicitar essa certidão para instruir os documentos para a lavratura do inventário como um todo. É possível que alguém tenha um testamento e não é notariado? É possível, porque pelo Código Civil existem aqueles testamentos que não são lavrados por um tabelião público. Às vezes você faz um testamento à mão, naquele livro caderno de casa, mas todos os testamentos públicos já devem estar na plataforma. Eventualmente, enganos acontecem. Você pode me mostrar alguma coisa que não está lá dentro, mas todos os testamentos é para estarem lá dentro. A adesão é obrigatória do notariado pelos tabeliães? Não. O CNB Federal, ele tem uma série de... Dentro do e-notariado, você tem um outro serviço lá, uma plataforma lá que chama Sensec. Dentro da plataforma do Sensec, você tem que fazer upload de escrituras, procurações, divórcios, atas notariais, testamentos. Tem que fazer o upload desses serviços. Tem uma tabela de temporalidade do CNJ, eu acredito que de 2000 para cá. Só que muitos cartórios retrocederam muito mais tempo para trás. E essa plataforma é de alimentação obrigatória, essa plataforma. O e-notariado, que é a possibilidade de assinatura eletrônica de documentos e tal, não necessariamente o cartório precisa aderir. São serviços segregados. E quando você adere ao e-notariado, você pode optar, por exemplo, por não aderir ao e-note assina, que seria o reconhecimento de firmas eletrônicas. Ele possibilita você não trabalhar com esse serviço. Então, o cartório ele tem a opção de não fazer determinados serviços pelo e-notariado. Exatamente. Diferente do Sensec, que é uma obrigação que ele tem de fazer a comunicação quinzenalmente daqueles serviços prestados do seu cartório. Exatamente. Então, o e-notariado é uma prestação de serviço que tem uma boa parte de cartórios e uma pequena parcela que ainda não aderiu, mas com certeza, devido à necessidade, vai aderir. É uma realidade que se impõe. A realidade que não tem como fugir, não é isso, doutor? Doutor Rafael, em relação às procurações, você citou aqui o exemplo da pessoa que está no exterior, que muitas vezes fazia uso tem que ir no consulado, tem um tempo que é demorado. Eu queria que você explicasse melhor para os usuários como é que ele deve fazer, no caso, se ele estiver no exterior, em outro estado, e há necessidade de alguém representá-lo em algum órgão ou em algum departamento que precise de uma procuração. Certo, perfeito. Geralmente esse contato é feito pelo usuário lá no exterior, que está precisando resolver o problema e o cartório, ou através de um corretor de imóveis. Ele preenche um documento, um formulário com os dados pessoais dele, RG, CPF, uma foto selfie. Nós imputamos essas informações dentro da plataforma do e-notariado. Tem como conferir essa documentação? É feita a validação dessas informações. Dentro da plataforma do e-notariado, eles utilizam a base da Receita Federal e do Detran. Faz a conferência, confere até biometria facial lá. E feito isso, é feita uma emissão do certificado. No caso, a emissão remota. O cliente previamente baixa a plataforma do notariado e é gerado um link para a videoconferência. É feita a videoconferência, confirmação dos dados pessoais, ele apresenta o documento, se identifica lá. E é enviado o link para a emissão do certificado no celular do usuário. Pode ser um celular no exterior, não tem problema, é enviada a mensagem de SMS para ele. Também é enviado um link por e-mail, que ele pode abrir pelo celular. Super prático, super prático. Se você tiver um pouco de traquejo em tecnologia, 5, 10 minutos você resolve.
E feita essa emissão do certificado, ele está autorizado a fazer a lavrar a procuração. Passa suas informações pessoais, identifica quem vai receber os poderes necessários e, novamente, ele assina essa procuração eletronicamente dentro da plataforma e é feita uma nova videoconferência. Essa videoconferência, diferente da primeira que foi para identificação, essa é para confirmação de capacidade civil e desejo. Ó, estrangeiro, hipótese. Você quer passar uma procuração para o seu corretor lhe representar na venda desse imóvel? Sim, quero, confirma. Aí quais são os requisitos? Tem que entender português, tem que ter CPF, a plataforma não aceita que não tenha CPF, e é feito tudo gravado, são esses requisitos, basicamente. Tem uma questão que é muito interessante, da territorialidade. Tenho conversado com alguns colegas têm uma interpretações diferentes quanto à territorialidade. Quem pode fazer procurações, quem pode fazer escrituras de determinados estados, de determinados municípios? O antigo provimento 100, hoje provimento 149 do CNJ, diz o CNJ que é muito claro quanto às regras de territorialidade. Mas eu tenho visto que alguns colegas têm uma interpretação um pouco mais ou um pouco menos expansiva quanto a isso. Eu acho que indico a leitura a todos para saber, meu serviço está compreendido dentro ou não. Para evitar dor de cabeça, às vezes tem coisas limítrofes lá dentro que peraí, eu acho que eu não posso fazer, procure o tabelião do seu domicílio, ou se dirija pessoalmente ao cartório mais próximo para facilitar. O importante é que sempre vai ter um apto a realizar aquele serviço à distância. Sempre. Então, Rafael... Nesse ponto aí é importante porque dentro do Brasil sempre vai haver um apto. No exterior, realmente, qualquer cartório do país pode fazer. Então, Rafael, agradecer a aula que você nos deu sobre e-notariado. Muito obrigada por sua participação e gostaria que você falasse das suas considerações finais para quem nos acompanha, para os usuários em geral. Eu que agradeço, estava muito ansioso, eu acompanho o CartCast, acho muito legal, e é uma oportunidade que os cartórios, de uma forma geral, que a gente tem de conversar, de se aproximar da população e demonstrar que a gente não... Somos pessoas normais, pessoal com conhecimento jurídico, talhado para resolver o problema da população. A gente está aqui para facilitar a vida e resolver. Para evitar litígio no futuro, agradeço. Gostei muito da entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!